Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Olha, daqui a pouquinho a Karina Rica vai trazer os números das estradas, já tem congestionamento, está posicionada lá, viu, a nossa equipe. Daqui a pouquinho informações do trânsito para você. A Santa Casa de Vinhedo corre o risco de fechar as portas já no mês que vem. Isso porque tem problema com dívida, fornecedores não estão recebendo, os salários dos funcionários também estão atrasados. Isso tudo por conta do rompimento de um contrato com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Olha, fechamento que pode comprometer demais o atendimento aqui na nossa região e sobrecarregar as unidades que já têm problemas, especialmente aqui em Campinas, né? A Lucimeire Ramalho é quem traz essas informações pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Fechar as portas em um mês foi o que declarou a gestora da Santa Casa de Vinhedo, caso não consiga resolver a crise financeira do hospital. As dívidas já somam quase 70 milhões de reais, entre atrasos tributários e pagamentos de funcionários e fornecedores. Os médicos e demais profissionais ficaram sem receber o 13º e os salários de janeiro, fevereiro e março só foram acertados este mês. Além disso, com o fechamento da maternidade em novembro do ano passado, nenhum parto está sendo realizado no município. A gestora explica que vai buscar parcerias para tentar sanar parte das dívidas. Nosso jurídico sentou com o jurídico do município e algumas alternativas estão sendo pautadas aí para poder ajudar o hospital. Se isso não acontecer, porque o município ele tem que estar dentro da legalidade para poder nos ajudar, né? Se isso não acontecer e eu não conseguir um aporte e não conseguir parcerias, a Santa Casa realmente vai fechar. O problema começou em maio do ano passado. A prefeitura alegou que o hospital, na época comandado pelo provedor Getúlio de Souza, não fornecia atendimento de qualidade aos pacientes. O contrato que permitia com que a Santa Casa prestasse serviços pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, foi rompido e o repasse mensal de R$ 1.200.000 cancelado. Para garantir que a população continuasse a ser atendida, o governo municipal firmou então um contrato com um hospital particular, na divisa entre Vinhedo e Valinhos. A instituição passou a atender apenas casos particulares. A cidade conta agora apenas com uma UPA, incapaz de resolver situações mais graves. A Câmara de Vereadores instaurou no mês passado a CPI da Saúde, para investigar se os motivos desse rompimento foram apenas os alegados pela prefeitura. O que a gente não sabe é se os argumentos apresentados, em parte ou na totalidade, eram reais. Isso a gente ainda está investigando. Agora, que as negociações falharam, que houveram outros interesses que turbinaram e potencializaram a crise, isso já está não documentalmente provado, mas nos depoimentos feitos até aqui, está bastante evidenciado. Em nota, a prefeitura informou que o prefeito Jaime Cruz está em Brasília para discutir alternativas que possam resolver o problema. No mês passado, a Santa Casa assinou um contrato com a administração para que possa integrar o ProSUS, um programa federal que permite com que unidades filantrópicas participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Só que para a gente chegar ao ProSUS, nós precisamos manter a Santa Casa aberta, né? E para isso nós precisamos de aporte financeiro. O que nós corremos? Já corremos no Estado, no Federal, e eles têm nos colocado que nós precisamos do município, que é o município, por ser gestão plena, que tem que nos apoiar. O que acontece quando você não tem um atendimento de média e grande complexidade em municípios aqui nos arredores de Campinas? Sobrecarrega as unidades já problemáticas. O Hospital da PUC Campinas, o Celso Pierro, que continua com superlotação. O Hospital de Clínicas da Unicamp, que já recebe gente do Brasil inteiro, onde já começam a faltar unidades, aliás, vagas, né? Sobrecarrega também Mário Covas, em Hortolândia. Sobrecarrega o Hospital de Sumaré. Meu camarada, cada município precisa resolver o seu problema, né? É lógico que a rede é uma rede ampla e universal. O problema é que se sobrecarregar Campinas, vai deixar de atender em Campinas, e aí, como é que fica? Como é que fica para quem precisa também aqui em Campinas? Vamos correr atrás o mais rápido possível para resolver o problema da Santa Casa. E as Santas Casas, né, há muito tempo, já sofrem com a falta de dinheiro. O problema de gestão é bem verdade em muitos dos casos, mas porque tem a tal da lei da filantropia, que é uma desgraça, viu? É uma desgraça. E no final das contas, a conta é que não fecha. E não fecha de jeito nenhum. Sempre se fica devendo.
Olha, a estiagem que, infelizmente, pode provocar o racionamento de água no estado de São Paulo já prejudica moradores em Itupeva, principalmente na região de Chácaras. Eles não têm rede de abastecimento de água. Com a falta de chuva, os poços simplesmente secaram. Aqueles que ainda resistem simplesmente não têm água. E o resultado disso é prejuízo e muito transtorno. Agora sim, a Lucimeire Ramalho é quem vai trazer os detalhes pra gente. Aqui, ó. Olho na notícia. Desde o início do ano, o Alex tem uma despesa extra. São R$ 350 todo mês para comprar água, que é levada com um caminhão-pipa. O líquido é despejado nas 2 caixas e usado para as tarefas do dia a dia. Para o consumo, ele precisa comprar a mineral. Não há água encanada na de Chácaras onde ele vive. Por causa das condições climáticas, o poço secou. Esse ano aqui, do jeito que está o andamento da coisa, mesmo que chover um pouco, não vai encher o reservatório lá embaixo. Uma coisa é você encher uma lagoa com chuva, né? Outra coisa é você encher poço. Essa água tem que infiltrar para a terra e fazer o reservatório lá encher também. A água que ainda tem na piscina é o que restou do final do ano passado. O nível já baixou bastante, já que a água vem sendo usada para tarefas da casa, como lavar roupa e até molhar as plantas. Por aqui, até os baldes viraram reservatórios. E a máquina de lavar roupas, há algum tempo, não vem sendo usada. Na chácara vizinha, seu Sérgio tem um reservatório que coleta a água da chuva para ser usada na casa. O problema é que com o tempo seco, o estoque está quase no fim. Acho que uns 10 dias no máximo. A situação tem tirado o sossego dos moradores dessa região, que aguardam há anos pela rede de água. Pra você ter uma ideia, uma chácara começa aqui paga em torno de R$ 1.500 de IPTU. Para não ter nem água encanada. É complicado, né? Só promessa. Ninguém resolve nada. O estado inteiro vem sofrendo as consequências da falta de chuva. O nível do sistema Cantareira está em 11,93%. No ano passado, neste mesmo período, o índice era de 63%. Olha, a Sabesp informou que a primeira fase das obras de implantação da rede de abastecimento e construção de reservatórios para armazenar 1 milhão de litros de água lá no Parque dos Cafezais diz que terminou há pelo menos 10 dias, diz também que a próxima etapa já está em andamento, deve ser concluída no fim do ano. E enquanto isso, são pelo menos 2 mil moradores ali prejudicados. Não é possível, né? Se paga tão caro para se ter uma casa ali na região de Itupeva, Itatiba, aqui em Vinhedo, e a infraestrutura não chega da maneira como deveria chegar. Você imagina para quem está distante nas periferias das grandes cidades, hein? O pobre coitado do trabalhador. Meu camarada, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Vem comigo aqui que eu quero a Karina Rica ao vivo falando do movimento das estradas. Já tem movimento bastante intenso agora. A Karina está no quilômetro 103 da Anhanguera, no entroncamento com a rodovia dos Bandeirantes e também a rodovia Dom Pedro I. Ô, Karina, tem gente botando o pé na estrada na volta do feriadão, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o movimento, pelo que a gente pode perceber, aos poucos vem crescendo aqui na rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 103, em entroncamento com a rodovia Dom Pedro. O trânsito ainda não é muito intenso, mas a gente percebe que aos poucos os motoristas já estão pegando estrada, mas há movimento intenso em outros trechos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera, trânsito intenso próximo a Jundiaí. Já na rodovia dos Bandeirantes, nos quilômetros 60 e 28 no sentido capital. São esperados 1.800.000 veículos na volta desse feriado nas rodovias aqui da nossa região. As concessionárias pedem para que os motoristas que puderem evitar pegar a estrada saiam de casa só por volta das 9 horas. Aí os motoristas não vão ter tanto problema, eles não vão encontrar muito congestionamento. Por enquanto, ainda é um bom momento, mas já há trânsito intenso em alguns pontos das rodovias, Rodrigo. Olha, era sábado quando eu e a Karina recebemos aqui a notícia de um acidente gravíssimo na rodovia dos Bandeirantes, ali na região de Sumaré, na altura do quilômetro 111 da rodovia dos Bandeirantes em Sumaré. E justamente esse acidente, viu, Karina, fez com que os números da violência no trânsito subissem muito no estado de São Paulo. Isso porque 8 pessoas acabaram morrendo na hora nesse acidente, entre uma caminhonete e um veículo de passeio. Um dos carros, esse veículo de passeio, teria tido problema em um dos pneus, atravessou a pista e pegou a caminhonete de frente. As 4 pessoas que estavam no carro morreram na hora, outras 3 pessoas que estavam na caminhonete também, 4 pessoas estavam na caminhonete
também morreram na hora e uma quinta pessoa acabou morrendo no hospital. Me parece que outras 2 pessoas seguem internadas. Não é isso aí, ô pessoal? Outras 2 pessoas seguem internadas. Um acidente gravíssimo, gravíssimo na rodovia dos Bandeirantes, na região de Sumaré. Por isso que eu estou alertando aqui, viu, Karina? Para que os motoristas redobrem a atenção, fiquem muito atentos, principalmente com a colisão traseira, que é quando o trânsito para na frente, né, e não dá tempo de você reduzir a velocidade, vem alguém e bate. Essa é uma ocorrência frequente, registrada pelas concessionárias e também pela Polícia Rodoviária. E, Karina, sabe qual que é a segunda maior causa de problema nas rodovias aí, por incrível que pareça, Karina? Sabe o que é? Qual seria? Falta de gasolina. É brincadeira o que tem de gente que esquece de abastecer o carro. O cara para por falta de gasolina. É brincadeira isso aí, hein? Ah, faça-me o favor. Karina Rica volta já já com mais das estradas aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Olha, você provavelmente já ouviu falar, conhece alguém, já aconteceu com você, né? Caiu em um golpe. Tem uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e indicando que mais da metade dos consumidores brasileiros já foi vítima de algum tipo de fraude. Aí precisa tomar cuidado com o cartão de crédito, cartão de débito do banco, o cheque. O que tem de gente espertalhona espalhada por aí não é fácil, hein? O Luiz Corvini conta pra gente, a reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. Esta estudante conta que quase caiu em um golpe recentemente. A tentativa dos bandidos foi feita pelo telefone. Fingiram que era a operadora do meu celular e me ligaram falando que eu tinha ganhado R$500 e mais um carro novo. E aí falaram que era para dar o número da conta e era para eu ir imediatamente para o banco. Aí eu fui e quando eu cheguei lá, eu falei que era a conta do meu pai. Aí ele falou que estava no vermelho. Aí o moço falou que eu tinha que depositar R$700 imediatamente, se eu não depositasse, e tipo, não ia ter como eu ganhar dinheiro. No caso de José, foi o banco que causou uma baita dor de cabeça. Eu tinha uma conta salário, por exemplo, no banco, e o banco pegou e modificou a conta para a conta corrente e não avisou. Aí eu saí da empresa, como era a conta salário, ela tem que fechar automática. E eu nem fui no banco para saber se tinha fechado ou não. Aí depois de um certo tempo, 2, 3 anos, o banco ligou, mandou uma carta para mim e ligou dizendo que eu estava devendo um valor enorme. Casos assim são cada vez mais comuns entre a população. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no último ano, 54% dos consumidores brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude. Os golpes mais comuns também foram levantados. Entre os exemplos citados estão combustível adulterado, problemas na garantia e serviço diferente do que foi contratado. A propaganda enganosa foi a mais citada no levantamento, com 31%. Geralmente é mais com as empresas assim de telefonia, né? Que prometem, por exemplo, internet, prometem uma velocidade, e geralmente não é lenta, trava, essas coisas. O estudo também apontou que muitas pessoas não têm consciência de que estão sendo enganadas. Quando questionados se já foram de fato vítimas de um golpe, apenas 28% dos entrevistados disseram que sim. Para este advogado especializado em direito do consumidor, isso se deve à engenhosidade de alguns tipos de fraude. Trabalha com muita inteligência, não trabalha com armas propriamente, mas sim com profundo conhecimento até mesmo do temperamento das pessoas. Tentam aguçar a curiosidade das pessoas, em algumas situações até mesmo a ganância das pessoas, prometendo vantagens que, se você for pensar de uma maneira fria, não existem na vida real. Ele ainda afirma que faltam delegacias especializadas para lidar com esses crimes. Os consumidores, quando vão registrar um boletim de ocorrência por um golpe ocorrido numa relação de consumo, eles enfrentam a fila, têm que aguardar enquanto outros crimes estão sendo analisados. Estupros, sequestros, crimes até mais graves, crimes hediondos, não é? Enquanto geralmente os crimes contra o consumidor são crimes de menor potencial ofensivo. E aí fica até um gargalo na segurança pública. E olha, com o avanço da internet, o que tem de golpe na internet, o cara promete um carro que custa R$50 mil por 15. Aí você vai comprar o carro depois de depositar o dinheiro, você vai buscar o veículo, na verdade, cadê carro? Carro nenhum.
Então, para mim, vale aquela velha máxima, viu? Quando a esmola é muito, né, o santo desconfia. Não é isso aí, ô pessoal, que diz o ditado popular? É, porque se a esmola é demais, o santo desconfia, né? O carro custa 50, estão te vendendo por 15, puxa vida. Isso vale para uma série de coisas, Sem contar aquelas mensagens de telefone celular. Se tem gente pedindo dinheiro, desconfie logo de cara, porque alguma coisa pode estar errada. Pode vir comigo aqui, nós vamos chamar essas imagens aí. Pode colocar então, Ney. Vamos mostrar as imagens da polícia. O Ney está ansioso com as imagens da polícia, porque um homem foi preso em Paulínia com droga. Ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Mais uma do BAEP, hein? Mais uma do BAEP aqui em Campinas. A polícia na rua, tirando criminosos nas ruas. O Edson Silva ao vivo tem os detalhes pra gente. Alô, Edson, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Mais uma ação aí do BAEP. Um homem foi preso com mais de 5 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Isso ocorreu lá no Jardim Leonor 2, em Paulínia. A prisão foi feita, né, após uma denúncia anônima. O suspeito chegou a tentar fugir dos PMs, mas acabou dominado. Na casa foram apreendidos aí 3,5 kg de maconha, 1,5 kg de pasta base de cocaína, 160 pedras de crack, 128 pinos de cocaína e 5.000 pinos vazios que seriam utilizados para embalar essa droga. Segundo a polícia, o local era ponto de armazenamento e distribuição. E esse material, essa droga, seria comercializada ali em Paulínia e região. O suspeito ele já tinha antecedente por tráfico e no local foi apreendido também um motor de motocicleta que, segundo a polícia, aí é roubada. O homem portava ainda R$1.000 em dinheiro, em notas aí diversas, né? O que a polícia acredita ser proveniente desse comércio ilegal, Rodrigo. Olha, muita gente pode estar imaginando, mas a quantidade de droga ali era para abastecer uma pequena distribuidora, cadê o traficante grande? Em cima dessas apreensões aí, a polícia consegue mapear, né, toda a logística da droga e chegar nos grandões, hein? Aliás, se você tiver alguma denúncia para fazer para a polícia, não precisa nem se identificar. Liga lá no 181 ou no 32263040, que é o Disque Denúncia. Informe a polícia a respeito de atividades estranhas, dê detalhes à polícia, a sua identidade vai ser mantida em sigilo, né? Você não precisa se identificar. Ajude a polícia no combate ao crime, principalmente o crime do tráfico de drogas. Eu tenho aqui para mim que o crime do tráfico de drogas é o pior, porque onde tem tráfico, onde tem droga, tem violência, né? E esse dinheiro todo que se arrecada com o tráfico de drogas serve para alimentar ainda mais a criminalidade, porque em cima disso se compra mais armas, mais droga para colocar no mercado, né? É um ciclo, né, que vai se repetindo e infelizmente não tem fim, né, fazendo crescer o tráfico de drogas e o poder do tráfico de drogas e do crime organizado. Olha, essa ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o homem preso, é isso, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo, uma ação aí da equipe do Sargento Valdeir, os soldados André Souza e Coral, que culminou nessa prisão lá na cidade de Paulínia. E não foi a única ocorrência não, pode vir comigo aqui, Ney, porque não foi a única ocorrência em Paulínia, hein? Agora há pouco a polícia apresentou na delegacia do município 3 homens, eles foram presos porque estavam no quintal de uma casa. É o seguinte, contaram uma história meio estranha, meio esquisita para a polícia. Disseram que estavam fugindo de alguém, né, pularam um muro para se esconder. Só que quando a polícia fez a revista nos cidadãos lá, tinha 2 armas, velho. Quem tá armado, né, alguma coisa quer. Ação na cidade de Paulínia, Andréa Marques é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Os 3 criminosos ficaram quase 12 horas na casa deste contador. A família nem desconfiava do risco que corria. Senti um cheiro estranho, forte. Depois eu percebi que era cheiro de maconha. Chamei meu filho, que também sentiu, e falou que era, mas não ouvimos barulho nenhum. Mas eu acendi a luz, né, do fundo, abri a janela, não vi movimento nenhum.
Aí fomos dormir tranquilo. Mas era mais que droga. Os suspeitos estavam armados e só foram descobertos um dia depois, quando a família acordou hoje cedo. Porque ela tem costume, ela abre a janela, né? Aquela de basculante, assim, ela abriu e viu, ela achou uma coisa estranha, ela me chamou, eu falei, não, é o pé de uma pessoa, né? Aí que nós vimos, ficamos olhando, reparando ali com a janela meio fechada, né? E que tinham duas pessoas. E aí que eu notei um terceiro na praça. Um deles ficou do lado de fora, vigiando a movimentação. A PM foi chamada. Quando a polícia chegou, os bandidos tentaram fugir e contaram uma outra história. Segundo eles, estavam se escondendo de outros indivíduos que queriam matar eles, que seriam indivíduos de Sumaré, que ameaçaram a matar eles. Mas a polícia desconfia que eles iam sim invadir a casa. Os dois estavam armados, né? Foi encontrado uma pistola e um 38. Probabilidade deles estarem aguardando uma oportunidade para estar entrando e estarem roubando a residência. Eles negam que iam cometer o assalto, mas José Luciano da Silva, um dos acusados, já tem passagem pela polícia por furto e não é a primeira vez que é preso. Segundo os polícias mais antigos aqui de Paulínia, ele já é conhecido dos policiais. Vão ter que contar a história, cada um conta a história que tem, mas a polícia está dizendo que na verdade não foi isso que aconteceu. Provavelmente estavam esperando alguém sair da casa, né? E ao sair da casa fosse feita uma abordagem. Pelo menos a polícia acredita nisso. O caso está sendo registrado agora na delegacia do município de Paulínia, né? Agora, o outro lá já tinha passagem, né? É isso que acontece no Brasil. A punição é uma punição tão pequena, tão irrisória, que só faz aumentar a sensação de impunidade. Só faz aumentar a sensação de impunidade. Que hoje é preso, amanhã está na rua. Hoje é preso, amanhã está na rua. Né? E armado, perigoso, pode fazer mal para você. Né? Pode fazer mal para o outro. Faça-me o favor. Por isso que eu sou favorável aqui à mudança das leis do nosso país, com leis mais severas, né? Mais duras, para servir de exemplo. Vejam só, eu sempre defendo aqui leis mais severas, não defendo tortura, não defendo nada disso. Eu defendo leis mais severas, né? Leis mais severas. Não estou falando de tortura, não estou falando de abuso em relação ao ser humano, estou falando de leis mais severas. Exemplo. Eu fui criado com exemplo. Tenho certeza que muitos dos senhores e das senhoras aí do outro lado também, criados com exemplo. E de repente no nosso país está faltando exemplo, só fazendo crescer a impunidade. Faça-me o favor, hein?